Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Que bom que você veio, que bom que estamos aqui mais uma vez para assim louvarmos e engrandecermos aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Convido você a se colocar de pé, vamos estar se orando ao Senhor, dando início a este culto. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te louvar e te agradecer por mais um dia na tua graça, por mais um dia na tua presença. Queremos te agradecer, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer na vida de cada um de nós. Pai, abençoa cada família representada aqui nesta noite, ser com cada um de nós em nome de Jesus. Viemos neste lugar, Senhor, para assim, ó Deus, cultuarmos ao Senhor e dizer o quanto és maravilhoso para com cada um de nós. Cura aqueles que entrou aqui neste lugar, Senhor, corações feridos, aqueles enfermos, Senhor, vai curando em nome de Jesus. Aqueles que estão em casa, Senhor, enfermos, cura, Senhor, visita também, meu Deus, que o Senhor vai estar assim restaurando as nossas forças. Nos ensina a cada dia e a cada momento de buscar, ó Deus, como se fosse o último dia, Pai. Estamos aqui, Deus, como se fosse o último dia das nossas vidas. E que possamos sair daqui, Pai, com os nossos corações transbordando de alegria. Em nome de Jesus, é o que nós te oramos e já te agradecemos hoje e sempre. Amém. Vamos louvar ao Senhor e dizer que Deus enviou seu Filho amado, amém? Aleluia, aleluia. Com palmas, com muita alegria, aleluia, aleluia. Perdoar.
amado para que morresse por mim e por você. Amém? E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, com alegria, para adorar aquele que morreu por mim e por você. Aleluia? Amém. Vamos louvar ao Senhor e dizer que se o sol se pôr e a noite chegar, Ele é o que nos guia. Amém? Aleluia. Aleluia.
Deixa eu falar algo para você. Todos os dias vem lutas e dificuldades para nos tirar da presença do Senhor, não é verdade? Quantas ondas veio e vem para tentar nos tirar da presença do Senhor. Estamos no barco, mas parece que as ondas elas não cessam, parece que a tempestade ela não cessa. Às vezes tem gente que fala: para que ser crente? Que parece que a pessoa quando serve ao Senhor, aceita Jesus, parece que as coisas ficam mais difíceis, não é não? Você sabe o que acontece? É porque o inimigo ele não fica satisfeito de ter perdido você para Jesus. E as lutas não deixarão de vir, porque enquanto vivemos nesta terra, as lutas elas vão vir. Mas deixa eu te falar algo aqui. Jesus jamais vai abandonar você no barco. E mais, se o mar não se abrir, o Senhor vai fazer você passar por cima dele. É profético, tá? É profético. Se o mar não se abrir, Deus vai fazer você andar por cima dele. Se prepare. Se prepare. Então você vai falar assim, ó: se o mar me submergia, ao Senhor, que Ele é digno de toda honra e de glória. Aleluia. Quantos planos você fez em 2020 e não foi realizado? Quantos planos e projetos você traçou ano passado e não aconteceram? De repente você falou: Senhor, porque o Senhor se esqueceu de mim?
Por que que o Senhor me abandonou? Tantos planos feitos, traçados, enfermidades que veio no momento que eu não esperava, casamento destruído quando eu pensava que estava tudo perfeito, filhos, esposas, mulheres, esposas, empresas, triste. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus está cuidando de tudo. Para que ter medo? Se aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Tudo na vida da gente tem um preço. Enquanto vivermos aqui, nós vamos viver para ver se cumprir aquilo que Deus tem prometido para mim e para você. Aleluia. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o quê? É luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, o quê? Erga o clamor. E o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se no chão, erga o clamor. Preparado ao que clamar, creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta, eu quero meu. Sara-me e põe teu azeite em minha luz.
que o Senhor vai restituir tudo aquilo que se perdeu. Declaramos, Deus, nesta noite que o Senhor restituirá todos os lares destruídos, todos os lares destruídos, todas as famílias destruídas. Declaramos nesta noite, Senhor, que todas as enfermidades serão jogadas por terra, porque o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Oh, aleluia. Convido você neste momento a levar um clamor por aquele que você pensou agora. Você vai orar por uma pessoa que você pensou agora. Você vai levantar um clamor por ela agora. Eu não sei onde ela está, eu não sei o que ela está passando. Você vai levantar um clamor por ela agora. Senhor, e meu Deus e meu Pai, queremos neste momento, Senhor, clamar a Ti pela vida de todos aqueles, Senhor, que estão enfermos, que estão em prisões, que estão, Deus, no leito de um hospital agora, meu Senhor. Eu apresento em Tuas mãos, meu Senhor, a vida de toda a minha parentela, Deus. Opera a Tua graça na vida daqueles que ainda não Te aceitou. Meu Deus, visita neste momento o lado, meu Pai, o lado, meu irmão, o lado dos meus cunhados, a minha casa, a minha família, a minha família. Restaura a família, restaura o lar, Senhor, porque nós cremos em Ti, nós cremos na Tua palavra. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Visita, Senhor, visita, Senhor, visita, Senhor, visita, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Aleluia. Você cantou que Deus enviou o Filho amado. Você cantou que se o mar não se abrir, o Senhor vai fazer ele passar por cima. O Senhor vai fazer você passar por cima. E você cantou que Deus, que o Senhor vai restituir todos os planos que foi deixado para trás. E você vai cantar agora e dizer para o Senhor que Ele tem liberdade aqui na sua casa, em sua vida. Aleluia. Oh. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar.
Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Aleluia! 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 Deus é bom, Deus é bom. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas Põe a mão no teu coração e declare. sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Só a igreja. Muitas Eu sou tua casa, só as vozes. eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de Mais uma vez. eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Aleluia. Muda mesmo, Deus. Glória a Deus. A ti pertence a nossa vida, Senhor. Todos os cômodos são teus. Todas as áreas de nossa vida são tuas. O Senhor troca, Deus, de lugar o que o Senhor quiser. A casa é tua. Mexe onde o Senhor quiser. Toca onde o Senhor quiser tocar, Deus. Tu és o Senhor sobre as nossas vidas. Tu és o Senhor sobre as nossas vidas. Tu és o Senhor sobre as nossas famílias. Tu és o Senhor sobre os nossos filhos. Tu és o Senhor, Deus, sobre os nossos empreendimentos. Tu és o Senhor sobre as nossas emoções. Tudo de nós pertence
pertence a Ti, Jesus, tudo. Aleluia. Que nessa hora, Deus, o Senhor continue tocando onde o Senhor quiser tocar, mexendo nas estruturas do nosso ser, através da Tua palavra viva e eficaz. Fale conosco nessa noite, Jesus. Fale conosco nessa noite, para a glória do Teu santo nome. Continue falando. O Senhor já tem falado através dos cânticos, através da ministração, através desse ambiente, dessa atmosfera celestial. Que o Senhor continue falando, Senhor, no decorrer desse culto, para que saiamos daqui edificados, para que saiamos daqui, Deus, posicionados e cheios da Tua vontade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Toda a honra e toda a glória pertence a Ele. Aleluia, aleluia. Podem se assentar em nome de Jesus. E antes de passar a palavra para o pastor Anderson, que está conosco aqui nessa noite, dizendo ele que está de férias, mas meu irmão, soldado no quartel, quer o que, igreja? Trabalho. Antes de passar a palavra para ele, eu gostaria que você abrisse rapidamente a palavra de Deus lá em 1 Crônicas, o último capítulo desse livro. 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 10. Quero dar as boas-vindas àqueles que estão nos visitando nessa noite. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Tem algumas pessoas que constantemente, eu já tenho uma constância nessa visitação, que na verdade não é nem mais visitação, é já de casa. Então seja muito bem-vindo também. Igreja Batista Calvário aqui de Prado está de braços abertos para você. O texto que eu quero ler está lá em 1 Crônicas, capítulo 29. Eu quero ler só o versículo, cadê você? 14, que diz assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de Ti e nós só damos o que vem das Tuas mãos. Vou ler mais uma vez. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de Ti e nós só damos o que vem das Tuas mãos. Essa é uma oração de Davi, do rei Davi. E ele está orando ao Senhor Deus, agradecendo pelos recursos do povo de Deus em relação a uma obra que seria realizada no contexto de Israel. E na oração de Davi, ele diz que os recursos que aquelas pessoas estão dando, ou a contribuição daquelas pessoas, inclusive dele, em última instância, pertence ao próprio Deus, porque tudo é de Deus, todos os recursos são de Deus, todos os bens são de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Todos os recursos e riquezas do mundo, do planeta Terra, são de Deus. E o que Davi faz aqui é apenas reconhecer, é expressar isso. Ele sendo rei de Israel, ele sendo alguém que tinha tudo, tinha todas as coisas, ele diz: olha, nada é meu, o reino não é meu, os recursos não são meus, o palácio não é meu, as riquezas não são minhas, a coroa não é minha, tudo é de Deus. E nós só damos, nós só contribuímos daquilo que vem das tuas. E isso, meus irmãos, é algo que faz sentido quando lemos Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 9, quando ele diz que Deus é aquele que dá a semente, e é aquele que proporciona os recursos, e proporciona circunstâncias exatas
para que a semente que Ele deu seja a semente que frutifique. Então, ou seja, Deus está em todo o processo, desde a semente, desde o momento que envia chuva, desde o momento que faz as raízes crescerem, desde o momento que faz com que a árvore seja uma árvore boa, até o momento dos frutos. Ah, pastor, o que isso tem a ver com a gente, com esse momento? Muita coisa. Às vezes a gente pensa que o fato de termos o que temos se dá porque eu sou inteligente, porque eu tenho e habilidades, porque eu conheço muito da minha área, porque eu aprendi muito e fiz isso, fiz aquilo e tenho uma experiência redobrada em tal área, e aí eu conquistei. Isso é um engano. Sabe por quê? Porque a intelectualidade é a semente que Deus lhe deu. A faculdade que você fez e hoje você exerce uma profissão é a semente que Deus lhe deu. As capacidades e habilidades que você tem são sementes que Deus lhe deu. E quando você planta, ainda você depende da chuva, porque se você planta e não chove, nada produz. Então, em última instância, nós somos dependentes de Deus o tempo inteiro. E os recursos dele estão nas nossas mãos. Com que propósito, pastor? É simples. Para que usemos para o reino dele. Para que usemos para a igreja na terra. Para que usemos para abençoar pessoas. Esse é o propósito dos recursos que Deus nos dá o tempo inteiro. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. O irmão Aliomar, juntamente com sua esposa, vai distribuir os envelopes. E eu gostaria já de chamar o pastor Anderson aqui à frente. Nós vamos orar por ele. Pastor Anderson é um amigo de muito tempo. Quando eu cheguei na Igreja Batista no Horizonte, encontrei o pastor Anderson, já vice-moderador ali da igreja. Depois fizemos seminário junto. História longa. Na primeira semana eu quase desistia, porque na ida e na vinda de Itamaraju para Teixeira eu passei mal. Eu não conseguia andar de ônibus de jeito nenhum. Porque era vômito na cela. E aí eu falei, vou dessa vez não. Aí antes falou, rapaz, tem um negócio bom para você. Eu falei, o quê? Dramin. Aí eu tomei Dramin, meu irmão. Tomei um comprimido de Dramin, que quando eu chegava no seminário, eu não entendia nada. Parece que o pessoal falava grego. E olha que tinha aula de grego. Mas parece que todas as aulas, Paulo, era aula de grego. Não entendia nada. Porque eu chegava grogue. Mas aí eu fui diminuindo a dose. Fui trabalhando a questão psicológica. E graças a Deus a gente conseguiu terminar Glória o a seminário Deus. juntos. Eu lembro aqui, Paulo está no seminário também. Tá? Que bom, rapaz. Eu lembro aqui que, de vez em quando, Paulo, a gente, para treinar homilética, o que a gente fazia? A gente ia para o porão da igreja e a gente tinha 5 minutos para pregar um para o outro. E aí depois dessa pregação de 5 minutos, um olhando para o outro, e nos 5 minutos a gente tinha que ter introdução, desenvolvimento, 3 pontos baptistas e a conclusão. E aí no final, meu irmão, era correção o tempo inteiro. Ó, você está gaguejando demais, você tá com cacuete demais, que às vezes a gente fica, né, indo para frente, indo para trás, para quem começa. Mão no bolso. É? Mão no bolso. Mão no bolso, tira a mão no bolso, põe a mão no bolso. E aí a gente foi sendo corrigidos na nossa relação com o outro. E graças a Deus a gente está aqui aprendendo ainda. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos orar pelas ofertas, pela contribuição. Queria que você segurasse o seu envelope assim e pensasse na sua vida financeira. E pedisse a Deus discernimento para que você administre da melhor maneira possível, de modo que glorifique a Deus através da sua inteligência financeira. Amém. Você pode fazer isso? Então feche aí os seus olhos. Nós vamos orar. Glória a Deus.
Senhor Deus Todo-Poderoso, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, agradecendo ao Senhor pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, em relação aos recursos, Senhor. Ó Deus, o Senhor tem nos abençoado, mesmo nesse contexto de pandemia. O Senhor tem trazido comida à mesa. O Senhor tem nos dado a possibilidade de comprar a nossa roupa, de cuidar dos nossos filhos. Nada nos falta, Senhor. Nada nos falta. Ó Deus, e o Senhor tem nos dado a oportunidade de abençoar outras pessoas. Que o Senhor continue abençoando as famílias dessa igreja, em nome de os Jesus. empreendimentos das famílias dessa igreja. Abençoe os varões, abençoe, Senhor, aqueles que saem cedo para trabalhar. Amém, abençoe Senhor. aqueles que dependem, ó Deus, do contexto do verão. Abençoe, Senhor, Em nome no nome de de Jesus. Abençoe aqueles que não vieram ao culto nessa noite porque estão lá trabalhando e aproveitando as oportunidades que surgem nesse tempo. Manifesta, Deus, Abençoe, Senhor, dê inteligência financeira para que eles possam gerir os seus recursos de modo que o Senhor seja glorificado, aleluia, de modo Jesus. que as outras pessoas sejam abençoadas, de modo que a Tua igreja prospere, Senhor. Abençoe a Tua igreja, Senhor. É isso que eu te peço. Nos Jesus. dê uma mentalidade fidedigna na Tua palavra. No nome de Jesus. Aleluia. No nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podem recolher os envelopes nessa hora. E eu quero passar aqui a palavda para o Amém. meu querido irmão Anderson. Amém. Em nome de Jesus. Tá certo, né? Tá certinho. Tá. Os irmãos estão ouvindo o pastor orando aí no fundo? Amém, irmãos? Dá para ouvir? Amém. Glória a As Deus. crianças podem se deslocar para suas salinhas. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, a graça e a paz. Amém. Bom estar com os irmãos mais uma vez. Glória a Deus. Realmente, tirei 15 dias com a minha esposa, porque o meu filho cresceu, se tornou um homem, ficou em Teixeira de Freitas, está trabalhando. E aí nós temos que voltar agora, irmãos, para as raízes. Que raízes são essas? Voltar a manter um laço mais profundo com aquela que nós iniciamos o relacionamento, que é a esposa e que é o marido. O filho ficou trabalhando, nós viemos, vamos nos encontrar um pouco mais à frente, mas não podemos deixar, irmãos, perder a liga. Cadê os casais aqui nessa noite? Levanta a mão os casais que estão aqui. Não deixe a liga acabar. Vocês gerarão filhos, mas eles seguirão a lida deles, a caminhada deles, mas quem é que fica? Quem é que fica, irmãos? O casal. Vamos continuar amando, o filho vai voltar, a comunhão continua, mas no final quem fica é o casal. Amém? Minha esposa está aqui, Bruna. Fica de pé aí, nega. Minha esposa linda, maravilhosa. Nós já conhecemos uma quantidade boa dos irmãos aqui. Com certeza tem mais irmãos que nós não conhecemos, porque são novos. E nessa noite, o pastor Branco é demais. Pastor Branco, Josguimar. Nos convidou para pregar a palavra. Eu confesso que eu queria estar aqui hoje para poder ser ministrado e ouvir e receber a palavra de Deus. Mas, como ele diz, né, soldado no quartel, tem que seguir em frente. Então, que você nessa noite, meu irmão, possa receber a palavra de Deus no seu coração. E eu quero convidar você a abrir em Jeremias, capítulo 30, versículo 17. Apenas um versículo, e nós vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a direção nessa noite, sobre essa palavra, para as nossas vidas, para o nosso coração, para a nossa trajetória cristã aqui nessa terra. Jeremias 30, versículo 17. Quem abriu aí? Vou fazer igual o pastor Branco. Quem não achou, pede socorro aí. O versículo 17 de Jeremias 30 diz assim: farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor, porque a você, Sião, chamam de rejeitada,
aquela por quem ninguém se importa. Vou repetir apenas a primeira parte do versículo. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. Você pode repetir comigo? Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas mulheres. Vamos lá? As mulheres foram devagar, é por isso que os homens agora vão usar a voz de trovão. Vamos lá? Farei cicatrizar. Então eu vou ler na minha versão NVI e os homens vão repetir. Para não ser injusto com as mulheres, eu vou ler na minha versão, as mulheres vão repetir. Beleza? Vamos lá? Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. Melhorou. Os homens agora, vamos lá? Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. Amém. Vamos orar, irmãos. Peça ao Espírito Santo para falar ao seu coração. Feche os seus olhos. Não olhe para ninguém, irmãos. Nós fechamos os nossos olhos porque é uma forma que nós temos de nos concentrarmos em nosso momento de oração com o Senhor. Faça isso agora. Peça a Deus para falar ao seu coração. O Espírito Santo está conosco. E é Ele que vai trazer a palavra de Deus ao seu coração. Fale com Ele, peça a Ele. Espírito Santo, fale conosco nessa noite. Fale ao nosso coração. Nós precisamos da Tua voz. Precisamos que o Senhor nos conduza ao Pai. Precisamos que o Senhor venha com graça e nos convença nessa noite do pecado, da justiça e do juízo, porque é o Senhor que nos convence. É o Espírito que nos convence. Então venha, Espírito Santo de Deus, que todas as barreiras agora caiam por terra em nome de Jesus. Senhor, que todos os corações presentes aqui neste lugar se voltem para o Senhor. Olhe para o Senhor e seja atraído pelo Senhor. Ó Deus, a Tua palavra não volta vazia, Senhor. E a Tua igreja, o Teu povo, os amigos, visitantes aqui presentes, eles precisam, nós precisamos da Tua palavra, que é viva e eficaz, e que nos conduz, ó Deus, ao sairmos por essas portas, e ao entrarmos, ó Deus, em nossas atividades comuns, diárias, aonde estaremos inseridos em vários ambientes, e será a Tua palavra, Senhor, que irá nos conduzir, nos fortalecer, nos manter de pé. Ó Deus, é ela, Senhor, que irá nos fortalecer. Abençoe esta igreja, abençoe o pastor desta igreja, abençoe a liderança desta igreja, que a Tua palavra seja o alicerce, seja a base e continue sendo, Senhor, para a glória do Teu nome. Ó Deus, para vencermos este mundo mau, até o Senhor voltar. Nos dê a Tua direção nessa noite. Fale conosco. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos amados, essa palavra veio em um momento devocional. É um dos dias em que nós nos colocamos na presença do Senhor e buscamos a face do Senhor, em oração, meditação da palavra do Senhor. E Deus falou algo no meu coração, irmãos, nesse texto e em tudo que será dito aqui nesta noite. E Deus falou comigo, irmãos, algo que eu gostaria de trazer para vocês. E antes de eu sair de férias, eu preguei no último culto na igreja, lá em Teixeira de Freitas, na Igreja Batista Filadélfia, e foi essa palavra que eu preguei. E eu quero nessa noite pregar também para vocês, para o coração de vocês, para as famílias que estão aqui, para que você possa sair daqui, irmãos, em nome de Jesus, vitoriosos para vencer essa vida, irmãos. Glória a Deus. E eu quero dizer, irmãos, que a vida cristã ela é cheia de altos e baixos. A nossa vida, a nossa trajetória, a nossa caminhada, como seria bom
se tudo fosse linear, em alta, se tudo estivesse em alta e de uma maneira linear, mas a grande verdade é que a trajetória cristã ela é cheia de altos e baixos. Há tempos em que nós estamos super espirituais, homens e mulheres cheios de Deus, cheios da unção do Senhor, pingando óleo e não carne, mas há momentos em que a nossa trajetória cristã pinga sangue, irmãos. E nós passamos a fazer, em vez de voarmos altos, no quesito de viver uma espiritualidade em alta com o Senhor, começamos a dar voos rasantes. E ainda aqueles que, por permanecerem dando sempre voos rasantes na vida espiritual, eles terminam parando no hangar, estacionando e estando no hangar, sem retornar a dar novamente o voo na alta da espiritualidade, irmãos. A nossa vida é assim. Não há um sequer aqui que sempre viveu na alta espiritualidade. Não, irmãos, não existe. Mas nós queremos viver uma vida em alta com o Senhor sempre. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Irmãos, eu lembro como hoje que houve um período da minha vida em que eu caí numa frieza espiritual. E eu gosto de falar sobre isso porque Deus é o Deus que nos restaura, irmãos. Ainda dá tempo de ser restaurado. Eu quero dizer para você que ainda dá tempo de ser restaurado. Irmãos, ainda dá tempo, ainda é tempo. Há tempo em Deus para sermos restaurados. E houve uma época na minha vida em que eu ainda não era pastor titular, mas já ajudava no ministério pastoral em Novo Horizonte, já no novo templo, juntamente com o pastor Branco. No pastor Branco, durante um período, não foi? Depois saiu e voltou novamente. Em que eu caí numa frieza espiritual e uma das coisas que me levou a essa frieza foi assistir DVD, um atrás do outro, filme e mais filmes. Hoje nós temos a Netflix e outras plataformas em que oferecem, né, irmãos, uma infinidade de filmes e programas bons, alguns bons e um monte de programa ruim. Séries. E eu lembro como hoje que eu alugava os DVDs, e aí a minha esposa, ela dizia assim, vamos ao culto. E eu quero dizer, irmãos, que eu era rato de igreja. Se tivesse festa de boneca na igreja, eu estava lá. Então nós éramos muito ativos, mas houve um momento em que eu fui permitindo que essa frieza tomasse conta do meu coração. E eu comecei a me esconder atrás de filmes e mais filmes e mais filmes. E caí na besteira de começar a assistir filme de terror. Meu Deus! E era um atrás do outro. Quando a esposa saía com o filho para ir para o templo, cultuar o Senhor, ela dizia assim, vamos. Eu falei, não, hoje eu não vou não, hoje não dá não. Aquela desculpa, irmãos, aquela desculpa. Você sabe qual é, né? Aquela desculpa que às vezes você dá e que eu dei, gerou uma frieza no meu coração. E eu lembro como hoje que eu assisti um filme chamado O Grito. Irmãos, eu estava sozinho dentro de casa. E uma mulher que já estava morta, ela saiu dentro de um guarda-roupa. E naquele momento, naquele instante, parecia que ela estava saindo de dentro da televisão para mim. Eu tomei um susto, caí no terror, meu coração ficou aterrorizado. Desliguei a televisão, desliguei o DVD, fiquei com medo, um medo tremendo no meu coração. E eu lembro que a partir daquele dia, quando minha esposa dizia assim, vamos ao culto, eu falava assim, hoje eu vou ao culto. Só que eu passei algumas semanas indo ao culto e voltando pior do que eu estava. Por quê? Porque o meu coração estava fechado para Deus. A minha vida, o coração estava com bloqueio tremendo, armadura ao redor do meu coração, e era pecado. O pecado formou uma crosta ao redor do meu coração que me impedia de viver uma vida de intimidade com o Senhor e de perceber e entender que Deus, apesar da Bíblia dizer que Ele está presente aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, apesar da Bíblia dizer isso, meu coração não percebia mais a presença de Deus. E eu ia cultuar, adorava,
mas não sentia nada, e sentia que a minha adoração também não subia, não sentia a presença de Deus, a palavra era pregada e nada acontecia, e eu voltava para casa frustrado, porque eu voltava pior do que eu havia entrado no templo para estar diante do Senhor. Um dia, depois de algumas semanas, aconteceu um negócio extraordinário no meu coração. No segundo louvor, eu só lembro que foi o segundo louvor, não lembro qual foi o louvor. Eu lembro que no segundo louvor, eu estava adorando ao Senhor e meu coração abriu e Deus se manifestou ao meu coração. A presença dele, irmãos, veio de uma maneira tão tremenda, tão poderosa, tão profunda, que naquele dia eu não aguentei, caí de joelhos no chão e fui restaurado naquele lugar, naquele culto, naquele dia, porque Deus marcou o dia para a minha restauração, irmãos. Deus marcou a restauração para a minha vida. Irmãos amados, a nossa vida é cheia de altos e baixos, mas com essa palavra eu não quero te dizer que eu quero te incentivar, você que está frio espiritualmente, que está vivendo uma vida espiritual assim, digamos, panorâmica, religiosa, eu não estou dando forças a você a permanecer do jeito que você está, mas estou aqui para te dizer que ainda dá tempo de Deus restaurar a sua vida, irmãos. Ainda dá tempo. E há algo que aconteceu em nossos dias agora, irmãos, que é algo tremendo, que foi algo que aconteceu em massa. A pandemia veio em 2020. A pandemia chegou, ainda está presente. O vírus está presente. Mas aconteceu algo, irmãos, que nós precisamos fazer uma avaliação. As pessoas começaram a entrar numa frieza espiritual também profunda. Os crentes começaram a se afastar de uma vida devocional com Deus. E quando nós vamos tratar de congregar, conversando com alguns pastores amigos e alguns crentes, eu descobri que a igreja parou de congregar por causa do vírus. Mas talvez você que nessa noite diga assim, pastor, mas a falta de congregar não foi isso que me levou à baixa espiritualidade. Não, eu parei de congregar por uma questão de autoridade. As autoridades disseram que não era possível, que era bom se resguardar, que era necessário ter respeito à vida, preservar, evitar aglomerações, evitar que fôssemos infectados. Irmãos, minha esposa está aqui, foi infectada com Covid, não agora, fiquem tranquilos, irmãos, já tem um tempinho já, e eu lembro como hoje, o trabalho, o cuidado e o zelo que eu e meu filho tivemos que ter com Bruna, e compramos muito medicamento, alimentação para aumentar a imunidade, vitaminas, irmãos, para fortalecer também, e assim por diante. E há pessoas que talvez você possa dizer assim, pastor, houve um período que eu parei de congregar, sabe por quê, pastor? Porque há pessoas também que estavam naquele quadro geral de risco, pessoas que se encaixavam no quadro geral de risco. Ok, meu irmão, então o que foi que aconteceu? A igreja começou a cair nessa frieza, respeitando a vida, obedecendo às autoridades, evitando as infecções, evitando a aglomeração, e aqueles que estão no grupo de risco deixaram de congregar. Eu quero te dizer, meu irmão, que tudo isso eu concordo e está certo. E houve um tempo também em Teixeira de Freitas que as igrejas também tiveram que fechar, mas eu quero te dizer, irmãos, que nem sempre as igrejas estiveram fechadas por causa da pandemia, nem sempre, e a igreja caiu na besteira de usar a pandemia como desculpa para não congregar. Se eu estiver errado, você pode me corrigir, mas isso é uma estatística de uma conversa que eu tive com alguns colegas e alguns crentes, alguns amigos. Eu concordo com tudo isso, irmãos. Eu concordo que tem que usar máscara, eu concordo que tem que usar álcool em gel, eu concordo que tem que haver, irmãos, evitar aglomeração, eu concordo com tudo isso, tudo bem, mas as igrejas já retornaram, há uma autorização para esse retorno. E nós estamos aqui cultuando o Senhor e bendizendo o nome dEle, irmãos. Porém, as desculpas foram colocadas na mesa. Agora eu tenho que fazer uma reflexão. E foi algo que eu vim pensando durante alguns dias, durante alguns meses, durante todo o período, irmãos, da pandemia. Os mesmos que eu vi, que diziam que não estavam cultuando por causa do vírus, eram os mesmos que estavam embolados nas filas das lotéricas.
Eram os mesmos que estavam nos supermercados, que estavam autorizados a abrir, mas estavam lá embolados. Farmácias. E as viagens de carro com 4 e 5 pessoas, aonde dentro de um carro é aglomeração. Ambiente de trabalho. Muitos crentes usaram a desculpa da pandemia para não vir cultuar, mas foram trabalhar. Não deveria ter ido trabalhar, porque o vírus também estava lá. Mas nós gostamos de nos enganar, irmãos. E nós temos que pensar sobre isso. Resultado final: muitos crentes entraram numa frieza espiritual profunda, usando desculpas. E eu quero fazer aqui agora uma análise com vocês, e colocar na balança também, porque eu não estou dizendo que a pandemia não é real, eu não estou falando isso, e eu não quero que você me entenda errado. Eu não estou dizendo que pessoas não faleceram porque faleceram. Agora em Manaus, se eu não me engano, acho que é Manaus, explodiu. Tem muita gente morrendo, tem muita gente morrendo no extremo sul da Bahia, tem muita gente morrendo em Minas, tem muita gente morrendo no Brasil. Tudo isso é verdade, mas irmãos, nós precisamos entender que da mesma maneira que nós deveríamos ter evitado vir ao culto, nós também deveríamos ter evitado ter ido em muitos outros lugares. Então, meu irmão, o pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Você deveria também, meu irmão, ter analisado essas questões. E aí você se afastou do culto, se afastou da igreja, se limitou e começou a cair em uma espiritualidade fria. Meus irmãos, nós não podemos fechar os olhos para isso, porque isso é uma realidade da igreja hoje. Agora os crentes estão retornando, agora os crentes estão voltando. Glória a Deus por isso. Quem pode dar uma glória a Deus aí por isso, irmãos? É verdade, irmãos, glória a Deus. Nós estamos reunidos para a glória do nome do Senhor, irmãos. Mas a falta de congregar trouxe frieza espiritual a muita gente. Sou a favor, irmãos, de todos os cuidados, só não sou a favor de desculpas. Precisamos olhar para a nossa vida. O Senhor quer que você voe alto. Parar com esse negócio de voo rasante. Apesar da nossa vida ser uma vida de altos e baixos, Deus não espera que você fique no hangar. Deus não espera que você fique só, irmãos, em baixa. Deus espera que você se aproxime mais dele, meu irmão. Você pode dizer isso: eu preciso me aproximar mais de Deus. Mais alto e com fé: eu preciso me aproximar mais de Deus. Irmãos, se 2020 foi um ano de baixa espiritual, 2021 será um ano melhor de espiritualidade para você, meu irmão, diante do Senhor. Se você viveu em baixa, 2021, você vai viver em alta, irmãos, para a glória do nome do Senhor. E olhando para a vida de alguns irmãos, de alguns homens na Bíblia, e eu queria que você abrisse a palavra do Senhor e mantivesse a Bíblia perto de você. Eu queria que você fosse lá em Atos 15, e eu quero ler com você algo que aconteceu com a vida de um homem chamado João Marcos, que foi restaurado pelo Senhor, restaurado por Deus. Atos 15, versículo 36. Ao 41. Diz assim: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em outras cidades, onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo. Irmãos, presta atenção nisso. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfília, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre,
Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. A Bíblia deixa claro, irmãos, muito claro, que Paulo e Barnabé tiveram um desentendimento, irmãos, eles racharam naquele momento. Um desentendimento, irmãos, muito forte. E Paulo e Barnabé estavam juntos em uma missão evangelística. Paulo e Barnabé, eles estavam unidos em um só propósito, unidos em um só pensamento, tinham um objetivo e eles estavam seguindo. Porém, a Bíblia diz que houve um desentendimento. E em Atos 13, eu vou ler para você, a Bíblia diz assim: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Não se sabe o motivo total, real, do retorno de João Marcos para algumas ideias, mas não se sabe o motivo real, porque ele retornou para Jerusalém, mas ele voltou. E João Marcos era aquele que estava andando com Paulo, andando com Barnabé, caminhando com eles, e naquele instante Paulo, ele tomou uma decisão de não levar mais Marcos, ou João Marcos, na viagem missionária, porque ele os havia abandonado, como diz a palavra do Senhor. Irmãos, o que você faria no lugar de Paulo? Como você faria se alguém te deixasse no meio do caminho, alguém que iria caminhar com você, estar com você, e do nada para assim: olha, não, vou voltar para Jerusalém, vou voltar, olha, estou retornando, você daqui para frente, você segue sozinho, pode seguir. E naquele momento Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo não quis. A Bíblia diz que houve um desentendimento tão sério que Barnabé e Paulo se separaram. Talvez na cabeça de Paulo a ideia era mais ou menos esta: se Marcos me abandonou uma vez, ele vai abandonar a segunda, a terceira, a quarta e talvez a quinta. E a confiança naquele momento certamente foi quebrada. Houve uma separação. Paulo não queria mais saber de João Marcos. Porém, meu irmão, João Marcos, ele foi restaurado. Quando vamos à carta de Paulo, irmãos, aos Colossenses, algo extraordinário acontece, porque aproximadamente 12 anos depois, Paulo diz assim: Aristarco, meu companheiro de prisão, Colossenses 4:10, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Nós começamos a observar que aquele João Marcos, aquele Marcos que foi deixado de lado, que abandonou Paulo, agora começou a ser restaurado novamente, irmãos. Sabe quem é que pode fazer isso em nossas vidas? Jesus de Nazaré, irmãos. Aquilo que parecia perdido, aquilo que parecia não ter mais jeito, a Bíblia começa a nos mostrar que Paulo agora começa a olhar Marcos com uma visão diferente e dizendo: recebam-no. Irmãos, a nossa vida é assim, cheia de altos e baixos, e há momentos em que nós iremos errar, mas Deus é poderoso para nos restaurar e nos trazer de volta, nos colocar de pé, porque ainda dá tempo de ser restaurado, irmãos. Ainda dá tempo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo 4:11, Paulo diz assim: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério, irmão. Irmãos, há momentos em nossas vidas que parece que não tem jeito.
Essa pandemia veio, irmãos, e talvez trouxe frieza ao seu coração. Estamos ainda inseridos nela, mas ainda dá tempo de você ser restaurado. Se você abrir seu coração, se você se inclinar perante o Senhor, se o seu coração se voltar para Deus, Deus é poderoso para te restaurar agora, nessa noite, neste dia. Deus provavelmente marcou esta noite para restaurar a sua vida e a sua trajetória, meu irmão. Deus é bom. A vida de Marcos, irmãos, é prova de que a restauração ela é possível. Marcos negou o serviço no reino, mas foi restaurado. Diga assim comigo: ainda dá tempo de ser restaurado. Fale para você: ainda dá tempo de eu ser restaurado. Mesmo de máscara, vire para a pessoa que está ao seu lado, diga isso para ele: ainda dá tempo de você ser restaurado. Não repita 2020, faça 2021 novo na sua vida, irmãos. Faça 2021 novo na sua trajetória. Faça 2021 novo na sua vida com Deus. Faça um ano 2021 melhor. Não repita 2020, faça 2021 melhor na sua vida, irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu não poderia deixar de citar um personagem bíblico em que todos nós às vezes gostamos de citar dizendo: ele negou o Senhor. Pedro. Nesse episódio, irmãos, nós vamos ver como Pedro foi restaurado à presença do Senhor e ao serviço cristão. E eu quero convidar você a abrir em João 18. Evangelho de João, capítulo 18. Versículo 15 em diante. Diz assim a palavra do Senhor, e todos nós conhecemos. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus, por ser conhecido do sumo sacerdote. Este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando lá de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Versículo 17. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos deste homem? Ele respondeu: não sou. Você pode repetir comigo? Não sou. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que havia feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reuniam. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: se eu disse algo de mal, denuncio o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. 25. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo, todos juntos: não sou. 26. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, provavelmente Malco, insistiu: eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. Pedro negou Jesus. Quem será o pior nesse momento? João Marcos ou Pedro?
A Bíblia diz, irmãos, que Pedro negou a Cristo, o Senhor. Ele não quis sofrer as consequências. Ele não quis se envolver. Ele queria estar perto, ele queria observar, ele queria ser um espectador, mas ele não quis se introduzir, se responsabilizar por quem ele era na presença de Jesus, da sociedade, na presença diante dos discípulos. Naquele instante, ele negou o Cristo. Aos olhos humanos, Pedro nunca mais seria restaurado. E eu queria que você fizesse um link agora. A sua vida espiritual fria. Porque você precisa saber aonde está a sua vida espiritual agora. Como você se encontra agora, nesse instante? Quem é você diante do Senhor? E muitas vezes nós olhamos para Pedro, refletimos sobre Pedro e dizemos, Pedro negou a Jesus. Mas quantas vezes nós não temos negado Cristo? Quantas vezes? Negado Cristo talvez é um negócio feito com um carro. O carro está todo empipinado, vou passar para frente. E não vou falar nada. Porque se eu falar, o preço do carro cai. Um troco que veio errado. O dinheirinho chegou a mais. Passei no caixa, eu sabia qual era o meu troco. Opa, botaram mais 20. E nós? Onde e como nós temos negado a Jesus? Como você tem negado Jesus? Meu irmão, é preciso fazer essas avaliações. Nós adentramos, deixamos o ano 2020 todo para trás, 2021 chegou. E a nossa vida precisa ser uma vida, irmãos, diferenciada, que não negue a Cristo, mas que declare que eu pertenço a Jesus de Nazaré, com a minha vida e com as minhas atitudes. Irmãos, essa é a verdade, a nossa vida tem que acompanhar. Ela precisa andar com a ideia da minha fé. E Pedro negou a Jesus e também parecia que nada mais poderia trazer Pedro de volta, mas algo extraordinário aconteceu, irmãos. João 21, nós vamos observar o Jesus que foi traído por Pedro, reestabelecendo e trazendo Pedro de volta à vida, de volta à atividade, de volta à caminhada. Jesus, que poderia deixar Pedro de lado, deixar ele escanteado, pegou Pedro e trouxe ele novamente, meu irmão. Trouxe novamente. E a Bíblia diz, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, João 21, versículo 15, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Jesus trouxe Pedro de volta. E falou para ele, cuide. E Pedro ficou, irmãos, com o coração meio chateado. Eu nunca vi nenhum teólogo fazer essa comparação, mas a ideia que eu tenho, irmãos, é que Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus fez a pergunta para Pedro 3 vezes. Mas agora restituiu
instituindo Pedro ao serviço para a glória do Senhor. Deus, Jesus trouxe Pedro de volta. E se Jesus trouxe Pedro de volta, esse mesmo Senhor te pergunta nesta noite: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Irmãos, nenhum ministério, nenhum é feito e trabalhado apenas com a pessoa do ministro, do pastor, e neste lugar o pastor branco sobre a vida de vocês. Deus colocou vocês, meu irmão, nesta comunidade, dentro desta sociedade cristã, para que vocês possam caminhar juntos. E a pergunta de Pedro é para você: tu me amas? Então, meu irmão, cuide das ovelhas do Senhor junto com o seu pastor, para a glória de Deus. E se você acha que não tem mais jeito para você, Jesus restaurou Pedro, e Jesus pode restaurar a sua vida também, meu irmão. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que Deus pode te restaurar? Pode glorificar Deus, irmãos, exalta Ele. O Senhor é vivo, Ele é o Senhor que restaura as nossas vidas. Ele nos restaura, irmão, somente Ele. Muitas vezes nós causamos e praticamos coisas que não deveríamos praticar, mas Jesus é o Senhor que restaura. Ainda dá tempo de você ser restaurado, ainda há tempo de você fazer o seu retorno, de você voltar, ainda dá tempo. Meu irmão, não repita 2020, faça 2021 melhor. Melhor do que foi 2020, melhor do que foi 2019, melhor do que foi 2018, 17, 16, 15, melhor, com pandemia ou sem pandemia, para a glória de Deus, irmãos. Não importa, sem usar desculpas, sirva a Deus de todo o coração. Sirva o Senhor com toda a sua força. Sirva o Senhor com todo o seu entendimento, sem desculpas. Que Deus seja glorificado em sua vida, irmão. Terceiro, a mulher adúltera foi restaurada. João 8, do 1 ao 11, eu não vou ler, porque nós conhecemos, irmãos. Diz a Bíblia que os religiosos trouxeram a mulher que foi apanhada, trazida, porque estava em um momento de adultério, e trouxeram e colocaram ela perante a Jesus. Diz: Senhor, essa mulher foi pega em adultério, em estado de adultério. E naquele momento, a Bíblia vai nos dizer que aqueles homens religiosos queriam testar Jesus, queria testar Cristo. E aí Jesus começou a escrever. Na eternidade, irmãos, será que nós vamos lembrar de perguntar a Jesus isso? Será que a glória não vai ser tão grande, mas tão imensa, que essas coisas ficarão para trás? Mas que seria bom nós sabermos, irmãos, o que é que Jesus estava fazendo por ali, seria bom. Jesus baixou, escreveu e falou assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que as pedras, irmãos, foram largadas, eles foram embora. Foi o que aconteceu. Jesus levanta novamente, vê a mulher e pergunta: mulher, cadê os teus acusadores? Cadê? Senhor, já foram. E aí Jesus diz assim: então vá, nem eu te acuso, vá. E aqui, irmãos, há algo que nós precisamos pensar, porque Jesus, ele não liberou aquela mulher de qualquer jeito. E aí, às vezes, o povo, as pessoas pegam essa palavra, corta a parte do versículo e fica só com aquilo: vá, siga, nem eu te acuso, pode ir. Mas o texto não termina aí. Vá,
vá. É um imperativo. E não peques mais. A sua baixa espiritualidade não tem razão na Bíblia e nas Escrituras. O mesmo Jesus que falou para essa mulher, porque Jesus a restaurou. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que não somente a mulher, mas o homem também deveria ser apedrejado. Mas eles trouxeram apenas a mulher. O homem também deveria ser apedrejado. Mas naquele momento Jesus a restaurou. A vida foi retornada a ela, porque ela seria apedrejada, mas Jesus é o Jesus que restaura, irmãos. Nós olhamos, irmãos, para esta vida. Ela vivia uma vida imoral, uma vida totalmente imoral, foi apanhada em adultério. Irmãos amados, algo que ela não conseguia, ela não tinha uma vida, olhando aos olhos humanos, limpa. Mas Jesus falou para ela: pode ir, eu não te acuso, mas não volte a repetir este pecado. Quer se levantar da sua frieza espiritual? Não repita o seu pecado. Não faça do seu pecado um círculo vicioso. Quer levantar, quer ser restaurado, porque Jesus é o Jesus que restaura, irmãos. Mas é o mesmo que diz: vá e não peques mais. É a palavra do Senhor. Então não há razão para você se apegar ao seu pecado. E há muita gente que pega o pecado e faz desse pecado como se fosse um bichinho de estimação. Você vai morrer a segunda vez, você vai morrer a terceira vez, você vai morrer a quarta vez, e há pecados que te levarão à morte. O Senhor quer te restaurar, meu irmão. O Senhor quer te restaurar. Dá para você entender isso? Ainda dá tempo. Ainda há tempo para a sua vida. Ainda dá tempo, porque o Senhor é o Senhor que restaura as nossas vidas. Não repita 2020. Faça 2021 melhor. Faça melhor. Se coloque diante do Senhor. Não fuja das suas responsabilidades e siga em frente. Olhando para a vida destes homens e desta mulher, nós precisamos aprender alguma coisa. E a primeira coisa, para ser restaurado, é preciso, é necessário se submeter a Deus e às autoridades. Você pode dizer isso comigo? Para ser restaurado, é preciso se submeter a Deus e às autoridades. Você precisa de ajuda. Você precisa se submeter a Deus, que é o seu Deus, que é o seu Pai, que é o Senhor da sua vida. Mas você tem que se submeter às autoridades constituídas por Deus. E se tratando de evangelho, ministro do evangelho sobre a sua vida, você não pode andar sozinho. Você não pode achar que você pode viver do seu jeito, da sua maneira, da maneira que você acha que deve ser a sua vida. Seu achismo acabou quando você rendeu sua vida a Jesus. Agora o crente vive segundo a palavra do Senhor, irmãos. O seu achismo acabou aqui. Acabou aqui, irmãos. Acabou aqui. E nós olhamos, irmãos, isso significa que você vai ter que consertar seus erros. A restauração vem com o conserto dos erros. Você precisa, meu irmão, se dispor a consertar para que as suas feridas sejam saradas, curadas. O Senhor quer te restaurar, mas tem coisas que Deus fará que somente só você possa fazer. Deus faz tudo, mas tem alguma coisa que Ele deixa para você fazer, irmãos. E o seu papel e a sua determinação deve ser consertar aquilo que está errado. Lembra de Zaqueu? Subiu na árvore, era baixinho. Eu não lembro a estatura. Tinha 1,60? Será que tinha meu tamanho? Subiu na árvore, irmão. A vida de Zaqueu era um terror. Mas ele ouviu falar que Jesus estava passando.
E Jesus olhou para cima e falou: desce, depressa, porque hoje eu vou entrar na sua casa. E a Bíblia diz que ele foi restaurado, irmãos, ali naquele lugar. A salvação veio sobre a vida dele, e ele consertou o erro dele. Ele falou para o Senhor que iria devolver, que iria retornar, ia dar metade dos bens e devolver 4 vezes mais a quem ele havia defraudado. E ele havia defraudado. Você sabe o que é isso, irmãos? Alguém que quer de verdade ser restaurado, conserta os seus erros. Ele quer consertar os erros. Para ser restaurado, será preciso querer. Você pode até não ter forças, mas se você disser assim: eu quero, Deus vai te restaurar. Há momentos que nós não temos forças, mas eu quero. Quando você se coloca diante de Deus e diz assim: Senhor, eu quero ser restaurado. Senhor, aquele pecado, Senhor, eu não consigo vencê-lo, mas eu quero vencê-lo. Senhor, eu quero ser restaurado. Restaura a minha vida, toma em tuas mãos, me fortaleça, venha com a tua força, vem, Senhor, eu preciso de ti. Por mais que você não tenha força, o Senhor virá sobre a sua vida. O Senhor virá e você precisa se expressar. Se você quer, diga: eu quero. Diga para Deus, irmão, você precisa dizer para Ele, expressar-se. Você precisa dizer para o seu Deus: Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero ser restaurado. Eu preciso ser restaurado. Você precisa, meu irmão, se expressar diante de Deus. Quando você for restaurado, você será um instrumento de restauração na vida de outros. Você crê nisso, meu irmão? Quando você for restaurado, Deus vai te usar, Deus vai te restaurar, para você ser um restaurador diante dele, de outras vidas que irão precisar da sua experiência, do seu arrependimento, para viverem uma vida nova perante o Senhor. Deus é capaz de usar você do jeito que usou Pedro, do jeito que usou João Marcos, do jeito que Ele é capaz de fazer com qualquer pessoa. Quando um casamento está destroçado e Deus restaura esse casamento, não é para você se orgulhar, é para você ser um instrumento de Deus para a restauração de outros casais, irmãos. De outros casais. A restauração do Senhor atinge todas as áreas de nossas vidas. Então Deus é capaz de restaurar o seu lar. Ele é capaz de restaurar os seus laços familiares. Ele é capaz de restaurar o seu casamento. Ele é capaz de restaurar, como foi dito aqui, restituir. Ele é capaz de fazer algo novo na sua vida espiritual. Irmãos, enquanto estavam adorando aqui, eu estava adorando junto, eu estava assim: Senhor, eu quero viver uma vida com mais fogo desse ano 2021. Aqueça meu coração, aqueça minha vida. Eu quero viver uma vida espiritual melhor do que eu vivi em 2020. E eu estava adorando, irmãos, e me rendendo meu coração ao Senhor, dizendo para Ele: Senhor, eu quero ser melhor para Ti. Nós precisamos, irmãos, fazer esse tipo de oração. Nós precisamos nos colocar assim perante a presença do Senhor, irmãos, porque as nossas forças com ela, nós não iremos durar muito tempo, mas com a força de Deus, irmãos, o Senhor irá nos colocar de pé. Não é por nós, é o Senhor, é Deus em nossas vidas, é Deus agindo, é Deus nos enchendo, é Espírito Santo nos aquecendo. 2021 ele tem que ser melhor. Então Deus é capaz de restaurar a sua vida, paixão pela palavra, paixão por uma vida de oração, paixão em estar na comunidade, paixão em congregar. O Senhor é poderoso e Ele ainda pode nos restaurar, irmãos. Deus é capaz de restaurar a sua vida financeira. Ela pode estar destroçada, mas se você se colocar diante do Senhor e fazer aquilo que cabe a você, Deus vai mudar a sua história, porque Ele é Deus.
porque Ele é Senhor. Se submeta a Deus, queira, se expresse, declare o seu desejo perante a Deus. Ainda dá tempo de ser restaurado. Ainda dá tempo de ser restaurado. Vamos colocar de pé, irmãos. Você pode orar a Deus sobre essa palavra. Você pode fechar os seus olhos e orar a Ele sobre essa palavra nessa hora. Você pode fazer isso. Feche seus olhos, fale com Deus. Alguma coisa falou o seu coração, alguma parte dessa palavra falou contigo. Aleluia. Feche os seus olhos, fale com Deus, fale com o Senhor, se coloque perante a presença dEle neste lugar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esse momento é seu com o Senhor. Coloque-se diante dEle nesta hora. Piano com o pede. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmãos, pode falar com Deus. Fale com Deus. Aleluia, Jesus. Nos colocamos perante a Tua presença nessa hora. Receba as nossas vidas, Senhor, neste lugar. Oh, Jesus, há pessoas que necessitam da Tua restauração, Senhor, e somente o Senhor poderá fazer isso, e é isso, Pai amado, que nós esperamos. Nós queremos um 2021, Senhor, melhor, ó Deus. Nós queremos um 2021 melhor, ó Deus. Nós queremos um 2021 melhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Que Ele cresça, que eu diminua. Diga para Ele que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servos, as mulheres, que ele cresça. Oh, aleluia, Jesus. Com a e todo o seu amor. Infinita, os homens, que ele
que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja, e todo o seu amor infinita. Aleluia, Jesus. Senhor, manifeste teu poder, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, sobre a igreja batista, Pai amado, Calvário, aqui, Deus, nesta cidade do Prado, que o Senhor possa vir, meu Deus, com fogo e com poder, neste ano de 2021, Senhor, este ano de 2021, ó Deus, seja um ano, Senhor, cheio da graça, do fogo e do poder do Senhor, que as vidas sejam, ó Deus, restauradas para a glória do teu nome, Deus, e aqueles que acham que ainda não podem ser restaurados, que a sua graça se manifeste a vida deles nesta hora, Senhor, e que eles sejam convencidos pelo teu Espírito Santo de Deus, que tu és o Deus que restaura, 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 o Deus que restaura os ministérios, o Deus que restaura a família, o Deus que restaura a vida espiritual, o Deus que é presente, o Deus que não nos abandona. O Senhor não fez a bagagem e foi embora. O Senhor é um Deus que está conosco, meu Deus, e nós te adoramos nesta hora, Senhor. Restaura, Senhor, as nossas vidas. Nós queremos a Ti, nós precisamos do Senhor, ó Deus. Vem com poder, então vem, então vem, Senhor, então vem, Senhor. Vem, Senhor, e restaura o teu filho. Vem com poder e graça, Senhor. Espírito Santo, visita o teu filho, Deus. Visita a tua filha aqui neste lugar. Visita, Senhor, a tua igreja. Você pode ouvir a voz de Deus aí, meu irmão. Deus é o Senhor que restaura a sua vida. Há a solução para tudo. A restauração do Senhor. A restauração de Deus para você, meu irmão. A restauração, o Espírito Santo, Ele está aqui. E Ele pode conduzir a sua oração até o Pai. Ele pode conduzir aquele pensamento, aqueles pensamentos teus que dizia, não tem jeito. Mas o seu Deus é o Deus de Pedro, o seu Deus é o Deus de João Marcos, o seu Deus é o Deus que restaurou a mulher pega em adultério. Ele não te deixou, Ele continua sendo Deus. Então diga que Ele cresça, e todos seu amor, infinita humildade, branco. aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E diante de uma palavra como essa, meu querido, não é possível que você saia daqui sem tomar um posicionamento. Não é possível. E eu quero fazer 2 convites nessa noite. Os irmãos sabem que nós terminamos o nosso culto aqui às 9 horas. Mas nós não podemos deixar de fazer esses convites. Esses 2 convites aqui nessa noite, hoje, agora, para aproveitar essa oportunidade dessa palavra. E o primeiro convite é em relação àqueles que ainda não publicaram a sua fé. Aqueles que
ainda não se renderam a Jesus Cristo, se decidindo por Ele, aceitando como seu Senhor e Salvador. Se há alguém aqui nessa noite, eu quero que você venha aqui à frente, nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Se há alguém aqui nessa noite que quer tomar uma decisão para Jesus agora, talvez olha para a sua própria vida e diz: eu não tenho jeito, as pessoas dizem que eu não tenho jeito. Você está diante de um Deus que restaura, e Ele quer restaurar você hoje, agora. Aleluia. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Há alguém aqui nessa hora? Há alguém que queira tomar essa decisão aqui nessa hora? Talvez você seja alguém que esteja frequentando a igreja, tenha visitado a igreja, mas nunca tomou uma decisão pública, nunca tomou um posicionamento confessional público. Essa é a oportunidade de fazer hoje, diante de uma palavra como essa. E eu não vou ficar aqui insistindo. Se há alguém que queira fazer isso nessa noite, vem aqui à frente agora. Oh Deus. E o segundo convite que eu quero fazer para você que já é crente, para você que já está na igreja há muito tempo, mas você sabe, diante de Deus, seu coração está frio. Você está frio diante de Deus. Você está fria diante de Deus. Mas Deus quer restaurar você hoje. Todas as coisas se moveram para que essa palavra alcançasse seu coração hoje. Tem vezes, meus irmãos, que é necessário que a gente publique e que a gente diga: Senhor, eu quero, e eu confesso, e eu publico, e eu me arrependo, e eu desejo, e eu me rendo diante do Senhor. Se você está nessas condições, não é vergonha nenhuma você sair do seu lugar e vir aqui à frente para que nós possamos orar por você. Se há alguém aqui nessa noite que entende que precisa de um coração restaurado, de uma vida espiritual, Aleluia, restaurada, sai do seu lugar e vem. adore. Nós vamos orar por você. Se o sol não brilha, não deixe que a vida E através da sua vida é algo brilhe. extraordinário. É algo extraordinário. Simplesmente Não é vergonha nenhuma dizer: Senhor, eu adore. dependo da tua mão poderosa sobre mim. Oh, Eu dependo da minha mão poderosa sobre meu coração. precisa estar aceso sempre. Pastor Anderson vai fazer essa oração em nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos perante a tua presença. Aleluia! E os teus filhos, ó Deus, sinceramente, sem olhar para a igreja de uma maneira geral, sem olhar para aqueles que estavam à direita ou à esquerda, atrás ou na frente, sinceramente, eles vieram, Deus, à frente, porque é uma forma de expressão, de dizer: eu quero, Senhor, eu quero. Como Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz a tua palavra que a multidão queria calá-lo, mas ele, diz a palavra, gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nessa noite nós te apresentamos os teus filhos, ó Deus, que anseiam e necessitam de fazer um 2021 melhor do que o ano de 2020, superior, com o coração voltado para o Senhor, com a consciência inclinada e submetida ao Deus dos céus e ao Deus das nossas vidas. E nós te apresentamos os teus filhos
agora, pedindo ao Senhor, estenda as tuas mãos, por bondade, misericórdia e graça, estenda sobre a vida deles, ó Deus, e que o fogo do Espírito de Deus os encha, Senhor, e que eles vivam 2021 restaurados e cheios da graça, e cheios do teu Espírito, e cheios do fogo de Deus. Toda acusação caia por terra agora, que o poder de Deus encha a sua vida, que a presença de Deus seja constante contigo, que a sua vida e as suas pisaduras na trajetória cristã sejam contidas, sejam permeadas pela presença do Espírito Santo de Deus. Meu irmão e minha irmã, é Deus que vai à frente de vocês. Em nome de Jesus, Senhor, esteja com os teus filhos, ajude os teus filhos, que o Senhor possa caminhá-los, encaminhá-los e dirigi-los durante todo este ano de 2021, e que eles sejam conhecidos nos céus como homens e mulheres dispostos a Deus, e conhecidos na terra como homens que viverão na brecha do Senhor. Que Deus possa abençoá-los de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Pastor Breno. Glória a Deus. Irmão, se assente só 2 minutinhos. Na quarta-feira nós teremos o nosso culto aqui às 7h30 da noite. No domingo também nós teremos. Convide algumas pessoas, convide seus amigos para que estejam aqui, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos às vésperas de começar o nosso culto infantil no galpãozinho que está sendo pronto. Os irmãos, orem por esse motivo, orem por esse propósito. Nós também temos em vista para esse ano, é um dos projetos que Deus tem colocado no meu coração, começar, ainda que pequeno, ainda que nesse galpãozinho, um projeto social para abençoar essa comunidade. Amém? Que envolva os nossos talentos, que envolva a gente se doando pelo outro. Amém? Então que Deus nos abençoe nisso aí. Põe em pé. Vá para casa, mas aplique essa palavra no teu coração. O que muda a nossa vida não é o que a gente ouve. O que a gente ouviu aqui foi contundente. Mas o que muda a nossa vida é o que a gente faz com o que a gente ouve. Então aplique essa palavra no teu coração. A gente vai ver mudança a partir daí. Estenda sua mão assim. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações doces do Santo Espírito, aleluia, Jesus, estejam sobre a vida de cada um de nós. E a igreja do Senhor diga bem forte: amém. Vão em paz em nome de Jesus.